Saudações a todos, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro plantão Tira Dúvidas do método MTP para a coluna, que é a maneira de você, em 3 passos, se livrar das dores sem a utilização de remédios, melhorar a sua postura e, além disso, ter um corpo forte e saudável. E aí, eu estou fazendo esse evento para você que está assistindo esse vídeo depois. Vou disponibilizar aqui para os não alunos do método, tá? Para você conhecer essa novidade aí que eu estou disponibilizando para os alunos que estão acompanhando aí o passo a passo aí de como se livrar das dores e ter mais saúde. E confira aí tudo que rolou nesse plantão aí com os alunos. Certo? Preparei um conteúdo bem legal aqui para a gente entender. Então, o método ele é baseado nos 3 passos, né? O primeiro passo é livre das dores sem remédios. Tá? Então, esse é o nosso primeiro passo, que é o primeiro mês. Eu tentei simplificar para as pessoas entenderem isso, porque muitas vezes a pessoa fica na dúvida, acha que o que você vai fazer? Só se livrar das dores? Eu digo que até é fácil a gente amenizar os sintomas, aliviar as dores, mas a gente tem que fazer com que essas dores não voltem. Então a gente tem que promover esse reequilíbrio do corpo. Daí tem o segundo passo, que é a melhora da postura. E depois a gente tem a fase do fortalecimento, que é para ter um corpo mais forte e saudável. Então ele é dividido nesses 3 passos. Então é no nosso material de boas-vindas que eu disponibilizei. Então o objetivo desse plantão é explicar todo o conteúdo do ponto inicial do método, né? Que é identificar a causa. Qual que foi a causa sua, Yara? Qual que foi a causa sua, Débora? Tal, Guto? O que vocês conseguiram perceber através da autoavaliação? O que causou esse problema em vocês? Eu tenho que despertar esse nível de consciência em vocês. Qual que foi a causa do problema? Conseguiram perceber isso na autoavaliação? Que a gente avalia vários aspectos, e a gente vai falar desses aspectos, que tem uma hierarquia das disfunções, mente, questão do intestino, questão espiritual, questão da postura, são as etapas. Vocês conseguiram entender isso? O que causou e o que vocês têm que fazer daqui para frente? Essa autoavaliação ela serve para isso. Então eu tentei colocar, são vários aspectos, sim, porque a dor em si, em qualquer região do corpo, ela é multifatorial. E a gente precisa identificar a causa, a raiz do problema. Então o objetivo desse primeiro passo é eu fazer com que vocês se conscientizem para chegar até o final, certo? E daí vocês vão tirar dúvidas diretamente comigo, somente os alunos do primeiro passo. Então a gente tem 46 alunos aí. E eu quero ver aí também, depois que eles tiverem acesso a isso, eu quero despertar o desejo das pessoas que estão dentro do método em saber que tem um contato diretamente comigo, que serão 4 plantões, e também os alunos, os possíveis alunos também despertar essa necessidade de se cuidar, porque meu objetivo é abranger o maior número de pessoas que elas consigam se livrar das dores sem a utilização de remédios, de uma forma natural, através de exercício. Tá? Mas não é só o exercício que vai tirar uma dor específica, a gente tem que entender o conjunto disso tudo. Ok? Alguma pergunta até agora? Fácil, né? Aqui é só a introdução básica. Aqui o que eu falei para vocês, ó, eu vou mostrar um dado aqui para vocês entenderem quem aceitou meu convite. 3 falaram que não e 34 está pendente. Certo? E daí, ó, então aqui são todos os alunos do primeiro passo, os 30 dias dos compradores. Aqui são todos os alunos desse primeiro passo, tá? São 46 que eu falei. E aqui a gente tem aqui as regiões, né? Que nem eu falei, eu achei que a Débora era de fora. Tem de Califórnia, Nova York, eu tinha gente do Reino Unido, já passaram por turma. Então, assim, é um programa que abrange pessoas do mundo todo. E aí eu tenho controle, o nome, idade. Esse é um dado que a Hotmart me passa, tá? Só para vocês entenderem que a gente tem o controle de tudo isso. Existem 3 pessoas no mundo. Eu coloquei um esqueminha aqui, ó.
aquelas pessoas que agem, né? Vocês agiram de comprar o curso, né? O programa. E aí o que acontece? Ao longo do período, vai ter pessoas que vão continuar agindo e vão chegar lá na zona verde, aprovado. Lembra da classificação que a gente fez no início? Aprovado, aprovado sob restrição e reprovado. Quem estiver no reprovado, a gente tem que almejar ganhar o troféu lá em cima e continuar tentando buscar trabalhar com a questão do sinal verde. O que é o sinal verde? É passar no semáforo verde, que é mais seguro, e a nossa saúde é isso. Então o que vai acontecer? Tem pessoas que estão sempre no risco ali, nunca agem, não faz nada, não se movimenta, não se alimenta direito, não cuida da saúde, e aí sempre está em risco. Então a gente tem que tirar o nosso corpo da zona de risco. E muitas pessoas, elas agem, mas depois elas param e caem de novo. É isso que vocês têm que fixar. Se parar, a tendência de agravar é muito grande. Se você estiver exposto aos fatores de risco que determinam um problema para a sua saúde, que é o peso, a falta de resistência cardiorrespiratória, a circunferência abdominal, a questão da postura, a falta de força e a falta de flexibilidade, são fatores de risco. Um só vai determinar que você vai ter problema? Não. Você pode até ter fator de risco associado, mas é a somatória de fatores que vai determinar se você vai ter problema ou não, certo? Então, esses 3 tipos de pessoas a gente tem que sair e buscar o troféu lá para que a gente tenha benefício para a saúde também com a questão da estética. A gente sempre busca o nosso melhor, certo? Adiante. Então, o mapa da saúde. Eu digo que existe um percurso a ser feito, né? Fase 1, fase 2, 3, 4 e 5, né? A primeira fase é eliminar as dores, que é a fisioterapia, a base de tudo, né? São os passos para a gente se livrar das dores sem a utilização de remédios, para que a gente não tenha efeito colateral, não ter sobrecarga no nosso corpo e nem doer no bolso, né? Ficar dependendo de remédio dói no bolso, né? Então essa é a busca que a gente tem que fazer, não depender de remédio. E a segunda fase é a melhora da postura, certo? No terceiro mês é o corpo forte e saudável. Na sequência, o quarto é a manutenção e o quinto é o nosso envelhecer lá e para do pé junto, né? Vai ter a quinta fase que tem o início, né? Um dia a gente se vai daqui, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa transição da nossa vida, a gente tem que envelhecer bem. Então esse é o princípio, né? A gente tem que aproveitar ao máximo essa trajetória que a gente vai ter aqui na Terra e viver bem. Certo? Adiante, nunca se esqueça do seu porquê. Vocês entenderam lá no início do programa que eu coloquei várias perguntas lá? Por que vocês estão aqui? Vocês definiram o porquê? Deixou fixado lá na geladeira? Qual que é o seu porquê? Qual que é o seu porquê? Yara, Guto, Paulo, Débora, você tem um porquê definido? Tem que deixar esse porquê para buscar motivação. Uma das primeiras coisas que as pessoas me falam que é a falta de tempo, é a primeira desculpa que todo mundo dá. Ah, eu não tenho tempo. Beleza, você não tem tempo agora para cuidar da sua saúde, mas você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Isso aí é uma coisa assim, não tenho tempo. Não tenho disposição. Disposição é uma palavra bastante delicada aí durante o processo. Se a gente não buscar o nosso porquê, tem um momento que a gente vai querer não fazer. Tá frio, por exemplo. Eu tô com preguiça. Falta motivação. Então, se você sempre deixar isso definido, vai chegar aquele momento que você não vai querer desistir. Tá? Você tem que ter esse propósito maior da gente buscar algo interiormente, tá? Para refletir no nosso dia a dia. O que você gosta de fazer? Por que você entrou aqui? Qual que é seu objetivo? Por isso que eu pergunto tudo isso no início lá do programa. Não se esqueçam do porquê. Certo? Aqui, essa parte aqui, gente, é indispensável como você identificar as alterações e conflitos do corpo, que é a autoavaliação.
certo? Se vocês não fizerem, não entenderam direito, eu vou recapitular aqui. Vocês lembram dessa pirâmide? Eu teve uma aula que eu falei sobre o equilíbrio. Então a gente começa primeiramente pela mente, tá? A mente e os conflitos emocionais, eles começam pela mente. Um episódio que você vivenciou de raiva, de medo, de angústia, de tristeza, qualquer um que seja. Se você não tiver cuidando disso aí, deixa eu ver se eu consigo colocar eu em outro lugar aqui. Não, deixa assim mesmo. E aí, nesse meio tempo, tem o espírito e a questão do coração. Quando você tem um conflito da mente, no meio do caminho, tem os seus sentimentos. E se você estiver vivenciando um sentimento de tristeza, de raiva, de medo, de angústia, você entra em desequilíbrio. Você começa a entrar em conflito com o seu corpo. E aí o exercício, muitas vezes, está lá embaixo. Se você não estiver bem mentalmente, não adianta fazer o restante. Isso que vocês têm que entender. Que existe a questão do conflito psicológico, a mente, ansiedade, tristeza, angústia. Se vocês não superarem isso, não vai afetar o corpo como um todo. Vai desequilibrar. E aí é onde dá problema gástrico, problema de dor articular, problema no intestino. E aí desencadeia um efeito cascata, certo? Então, se a gente quer promover o processo de autocura, a gente tem que restabelecer o equilíbrio dessa pirâmide aí. Vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Mente, mente, espírito e corpo. A gente tem que colocar essa pirâmide em equilíbrio. Ajudou em alguma coisa isso para vocês? Serviu para conscientizá-los de alguma coisa? Relembrou algumas aulas? Acho que todos fizeram isso. Beleza? Sim. Precisamos buscar esse equilíbrio. 10 principais causadores da destruição do nosso corpo e da estética, né? Vamos lá. Conflito emocional e estresse. Estresse é difícil de tirar às vezes, né? Tem coisas que a gente vai ter que vivenciar e tem problemas de como que a gente lidar com eles, né? Postura inadequada, né? O dia a dia, eu digo que isso aqui é um agravante muito, muito pesado aqui, certo? A gente ficar longos períodos na mesma posição de forma inadequada. E isso gera um ciclo vicioso. Ficar na postura, muitas vezes, na postura errada, entre aspas, é ruim. Não, nosso corpo precisa dessa alternância postural. O ruim é de forma cumulativa, certo? Alimentação inadequada, sedentarismo ou sobrepeso. Tá? O sobrepeso é um fator ruim? É, mas não é o vilão, certo? Baixa qualidade de vida e insônia. Quando a gente tem má qualidade de sono, o nosso corpo não entra em processo de regeneração. A gente precisa ter um sono regenerativo, né? É muito importante. Fez exercício, se alimentar, repor os nutrientes, dormir, se alimentar bem, né? Que nem eu te falei. E a questão da água, né? A água eu vou falar ali no próximo item. Falta de flexibilidade e força muscular. Flexibilidade a gente vai perder ao longo dos anos, mas todo mundo acha que o alongamento é o que vai resolver tudo. E eu digo que não. Tá, Yara, isso aí vai responder o que você me perguntou antes, se a capacidade de abaixar ali, eu não consigo colocar as mãos lá no chão. Isso é um problema? Não. O problema é a falta de estabilidade nas articulações. Quando está com jogo essa articulação, se a gente é muito móvel também, causa instabilidade. E a gente tem que promover esse equilíbrio entre força e mobilidade, certo? Então é muito importante entender isso. Consumo insuficiente de água, exposição ao sol sem protetor, falei sobre alguns fatores lá, fumo e álcool em excesso e poluição. Quando a gente tem a somatória desses fatores, é o que vai determinar o quanto você está estragando o seu corpo. Não só no aspecto da saúde, mas quanto na estética. Certo? Então a gente tem que pensar o que eu estou fazendo de errado. Eu faço um, outro. Beleza, tá tudo bem, minha mente está boa. Lembra aqui, ó, se você estragar o primeiro, estraga todo o resto. Vocês não concordam? Conflito emocional, você não dorme,
você está estressado, e aí complica todo o restante. E aí complicou. Por isso que não adianta só fazer exercício. Se não arrumar a hierarquia dos problemas onde ocorre, não vai resolver a dor. Porque tem gente assim, fala assim, não estou resolvendo, tal. Daí eu olho o questionário lá, eu olho e falo, a pessoa está com conflito. É tiro e queda, mas tem conflito consciente e o inconsciente. Às vezes a pessoa está vivenciando um conflito que é inconsciente para ela. Por isso que às vezes precisa de apoio, tá? Apoio também psicológico, é uma forma de tratamento. E aí o primeiro passo, livre das dores, que a gente fez, que é a primeira etapa, que é o questionário inicial, preencheu a anamnese completa, qual que é seu objetivo, seu autodiagnóstico, vocês têm que identificar tudo isso que eu estou falando, porque daí vocês vão buscar a solução do problema, eu só vou mostrar o caminho, tá? Para que a gente consiga melhorar a saúde articular e aí, consequentemente, a cardiovascular, que daí é as etapas do programa, né? O primeiro passo é dividido em 5 etapas, certo? Só para recapitular aqui que vocês passaram. Segunda, a autoavaliação, que é o ponto inicial do programa, né? Isso que tem que ficar bem claro para quem está no primeiro passo. Todos os níveis, físico, mental e emocional. Principalmente, a gente vai trabalhar bastante com o físico. O mental eu consigo influenciar? Não, mas você mesmo consegue identificar e se autoajudar em relação a isso. Identificar ou até procurar auxílio. Tá? E definir o seu porquê, qual que é a causa daquele problema, das suas dores e como que está a sua postura, que a gente faz essa autoavaliação durante a fase inicial do programa. E poucas pessoas às vezes me solicitam, você mandou a foto? Não mandei. Eu falei, eu não consigo prescrever algo mais direcionado. Quando as pessoas me mandam foto, é um parâmetro que vocês têm, eu tenho também para direcionar algo mais específico, que é o parâmetro das fotos. Tá? Isso sempre a gente preserva, identidade, tudo, isso aí não tem erro com isso. Terceiro, a autoavaliação do método, que é o principal objetivo, identificar os desequilíbrios encontrados no nosso organismo, né? Estabelecer recursos terapêuticos para corrigir, restaurar e equilibrar o corpo, tomando o princípio de autocura. Né? Esse autocura é a pirâmide do equilíbrio. Eu digo que também Deus é tão perfeito que faz com que o nosso corpo se cure. Né? Mas a gente só vai agilizar o processo. Por isso que a fé, vocês têm que ter algo que move em vocês. Tem que ter a fé, indiferente de religião, não estamos falando de religião. A fé de energia, de força positiva, do que vocês almejam. Tem gente que é extremamente negativo para as coisas, e é isso que eu quero que vocês se conscientizem, que a fé é algo que move, vamos dizer, montanhas, né? Tem aquele ditado. Então, se vocês têm essa energia e esse pensamento positivo, com certeza vocês vão melhorar. Não precisa, às vezes, nem fazer exercício, tá? Eu estou até falando aqui coisa assim, pensa de alto astral, pessoas que querem ali viver bem, pessoas que têm mente boa, tá? Isso ajuda muito, tá? E a fé, muitas vezes, a medicina não explica a cura de várias doenças que as pessoas têm e se curam, que a medicina, às vezes, não consegue explicar isso e as pessoas se curam porque ela tem uma fé que move. E aí tem essa pirâmide. Tá? A autoavaliação e o método princípio é mente, espírito e corpo. Na mente vem os conflitos, no meio coração, sentimentos, a questão da alimentação, o intestino e o exercício. São 5 pilares, tá? 5 pilares que a gente precisa equilibrar. Primeiro deles é a mente, segundo é o espírito. Doenças, a gente tem até doenças da alma, né? A pessoa tem um problema ali que fica incorporado. Então a questão espiritual ali influencia bastante. Alimentação, intestino e postura, exercício. Na questão do exercício ali, vocês podem ver que é o 5º fator. É o principal? Não. Não é. Todo mundo acha que o exercício é a cura de tudo. Não. A gente tem que pensar essa hierarquia. Vocês entendendo isso, aí sim a gente consegue equilibrar essa pirâmide. Certo? Ficou claro aí? Então, tá fazendo sentido tudo isso que vocês estão
que fizeram na aula? Estão recapitulando? Está fazendo sentido algum momento que vocês estão vivenciando? Alguém quer falar alguma coisa? Guto? Tranquilo? Paulo? Tranquilo. Hã? Não? A mulherada sempre gosta de falar mais, né? Aqui estamos empatados. E é engraçado, tem época que é mais homem que entra, agora entrou um monte de homem, sempre é mulher. A mulher tem que dar parabéns para essas mulheres, porque as mulheres vivem 6 anos mais que os homens. Por quê? As mulheres são muito mais conscientes, não são assim, vamos dizer, preconceituosas com questão de saúde, não é, fala assim, eu sou machão, não vou ter problema, né? Não vai no médico, fica ali todo... Mulher faz preventivo todo ano, se cuida. Por isso que a mulherada vive 6 anos mais que os homens, vocês acreditam? É isso mesmo. Terceiro passo, ansiedade e sono, né? A terceira etapa, terceiro passo, ainda dentro do primeiro passo, tá? Nosso primeiro passo, a gente tem essa terceira etapa que é a questão da ansiedade. A ansiedade influencia no que no músculo? Você está mais ansioso, o músculo aumenta o nível de contração dele, ele fica mais rígido. Então isso repercute no que? Na produção também de suco gástrico, tá? No estresse, no sono. Então tem essa correlação. Então por isso que tem vários fatores ali, eu ensino como identificar os fatores da ansiedade. Muitas pessoas falam, eu não sou ansioso, mas na hora que eu falo dos sinais e sintomas lá da ansiedade, a pessoa, opa, eu tenho isso. E como que você controla isso? Olhando para você que você tem o problema. E identificou como que você vai conseguir melhorar a ansiedade. Sabendo que você tem problema de ansiedade. Como você controla isso? Autocontrole, né? Isso aí é coisa de psicólogo. Mas a gente consegue ter esse equilíbrio. De forma natural e saudável. E daí tem os fitoterápicos lá que a gente trabalha para dor e inflamação, e também tem os fitoterápicos aqui sobre ansiedade e sono. É recursos complementares, tá? Quanto menos coisa usarem, melhor, tá? A gente tem que pensar assim, que existem recursos naturais, mas quanto menos usar, melhor. Reequilibrando alimentação, mente e exercício, já é 80% do processo. Recomendações nutricionais sobre os planos alimentares, tá? A nutricionista, junto comigo, a gente elaborou esse cardápio meio de forma universal que atinja os objetivos dos marcadores inflamatórios no nosso primeiro mês, no segundo mês para controlar o peso e no terceiro mês para a gente ganhar massa muscular. Daí a gente precisa comer às vezes mais e fazer mais exercício para ganhar músculo. Por isso que cada cardápio, cada fase tem um. Sobre o cardápio, estão seguindo o primeiro, pelo menos estão se baseando, dá alguma direção para vocês, ajuda o cardápio? Certo? Então a primeira etapa, a gente conclui a primeira etapa do programa, que é ficar livre dos gastos. Né? Alguém gastava com remédio? Gasta ainda com remédio? Gastei essa semana. Gastou essa semana? Com os Dorflex da vida, com... Não, tô tratando a tendinite no glúteo. Injeção e remédio. Tendinite. Qual que é a causa da tendinite? Algo que está errado no corpo. Está inflamando o tendão. O que acontece que dá tendinite? Qual que é o tempo de permanência seu sentado que dá tendinite no glúteo? O dia inteiro. Então, começo às 8, vou até às 6. Quer curar a tendinite, tem que fazer alternância postural e alongar glúteo de forma suave e estabilizar. O glúteo deve estar fraco, tá, Débora? O glúteo, geralmente o que acontece? A tendinite acontece por fraqueza ou o estiramento do tendão. Então, se não ativar essa musculatura, só que primeiro precisa melhorar a inflamação ou através dos alimentos ou através do gelo. Eu falei isso para você lá no fazer gelo, né? O gelo com pressinha é o poderoso remédio, não precisa nem tomar injeção, certo? É um ciclo vicioso, né? Porque assim, as dores fazem você parar de fazer movimento. E aí, quanto menos movimento faz, pioram as dores. Então, esse primeiro passo, gente, vocês precisam se livrar. Paulo, toma remédio?
Tá mutado o seu, tá, Paulo? Só repete aí. Ainda tá mutado. Desculpe. Não, no momento eu não tomo remédio para o problema da coluna, não. Faço fisioterapia somente. Certo. Você tá em terceira semana, você falou? Estou iniciando a segunda. Você... Estou iniciando a segunda. Qual que é o seu parâmetro de dor de 0 a 10? No início? Espontaneamente, 6. E mudou alguma coisa nessas 2 semanas? Por enquanto ainda não, mas os exercícios são bastante interessantes. A parte de descompressão e da cervical, etc. Eu estou fazendo todos eles na medida do possível, mas seguindo estritamente o programa que está especificado. Ok, terceira semana a gente acrescenta coisa nova aí, tá? Guto, costuma tomar remédio também? Evito ao máximo tomar. Já tem um tempo que eu não tomo. Ótimo. Yara, tem farmacinha na sua casa? Tá mutado. Ah, sim. Sim. Olha, eu não tenho tomado não, Guilherme. Mas quando eu comecei há 3 semanas, eu estava tomando Dangrilax, é minha salvação. Certo. Dangrilax. Mas eu evito muito tomar o remédio, né? Evito. Eu lanço mão dele quando eu não aguento mais. E quando eu comecei contigo, eu não sei se pelo fato da gente acreditar que, bom, agora eu vou... O que tu falasse, né? Da fé ou da crença, né? Eu parei imediatamente, foi digamos, um recurso. Começar a fazer a físio me ajudou a voltar a acreditar que eu ia conseguir continuar sem remédio. Certo. Eu parei com remédio e não tomei mais. E claro que eu não estou com dores insuportáveis como eu estava antes. Eu diria que ela reduziu. E só complementando o que a Débora falou, o meu caso da dor, ela fica mais grave ao caminhar, mas também quando eu não faço movimentos, eu tenho mais dores. Então, se eu fico muito tempo sentada, eu também tenho dor. Então, o tempo todo eu mudo de postura, porque a permanência em uma delas... Quero mostrar tanto a transformação, isso aí tem na minha página, tá? Do aspecto da postura, vou mostrar de frente, sabe? Eu sempre preservo a identidade dos alunos, tá? Então, assim, ombro, observe a foto 1, ó, ombro enrolado, tá? E olha o que acontece com o abdômen. Isso aqui tem quando isso acontece, a projeção do centro de gravidade vem todo para frente. E já uma senhora, já tem mais de 60 anos, tá? E aí, o que acontece? Reequilibrou tudo, né? E os exercícios, né? Chegou ao final dos 30 dias com esse resultado. Parece que, assim, eu falei, não é possível, ela fez uma plástica aqui. 30 dias? Não, 90. Eu falo assim, eu não fico fazendo milagre. Eu falo assim, isso aqui, para quem olha, fala assim, como que conseguiu isso aí? Fez plástica. Olha, assim, a musculatura, olha o ombro dela. Então, esses aqui foram todos os alunos que passaram pelas minhas primeiras turmas, né? Essa aqui foi, nossa, essa aqui a Regiane, ela até autoriza usar, né, o nome e tudo. Então, jovem, quanto mais jovem, mais fácil de melhorar. Mas depois de determinada idade é possível melhorar? Sim, com certeza. Eu consegui isso tudo online. Daí fala assim, é possível fazer isso? É possível. Eu consegui fazer com essas transformações aqui de vários casos, assim, que alunos que passaram pelo programa e tiveram esses resultados. Então aqui foram alguns, tá? Por isso que eu gosto de fazer essa avaliação. Ó, a questão da coluna, a tonificação, o aspecto estético, o que melhora, ó, essa linha, esse centro de gravidade aqui que a gente tem que buscar, esse equilíbrio. E quando vocês mandam a foto, eu faço isso e mando o relatório individual, tá? E por isso que eu não fico cobrando. Dá trabalho para mim? Dá.
mas eu mando para a pessoa. Quando você vê uma foto assim, você se motiva, fala, nossa, eu preciso melhorar isso. Não é só por causa da dor, é por causa do aspecto estético. Vai melhorar o aspecto estético. E todo mundo, quando a gente fala assim, tá incomodado com o abdômen, com a postura, não é só a dor. No finalzinho, todo mundo tá preocupado com todo mundo. Quando eu faço pesquisa, todo mundo fala, eu me incomodo com a minha barriga. E daí, como que você melhora isso? Melhorando tudo, né? Ó, magrinha de tudo, ó. Magrinha. Olha a posição do abdômen e depois de 90 dias, tá? Então esses são alguns casos que passaram aí pelo método. Ó, parece que não muda nada, né? Mas se você for ver massa muscular, ó a setinha. Ó alinhamento. Tá? Então esse fio de prumo é uma das formas de você equilibrar o corpo. Certo? Então, assim, a gente tem vários casos aí interessantes aqui. Ó, olha o detalhe aqui do abdômen. Parece que não tinha barriga, né? Ó, olha essa região e olha aqui depois. E olha o glúteo, como que melhora o glúteo. Ó, para a mulher e também para o homem, que geralmente a mulher se incomoda mais, mas chama mais a atenção dos homens isso. Então, assim, tem um aspecto estético envolvido. E estética está relacionado com autoestima. A gente tem que cuidar da estética, sim. Tem que cuidar, porque faz bem para a mente. Certo? Eu só quis mostrar esses casos que é um gatilho para motivá-los vocês também para chegar até o fim. E aí, parei para vocês. O material que vocês receberam de boas-vindas já é por dentro da plataforma, tá? Para vocês que são alunos e também quem estiver assistindo isso depois. Eu vou mostrar aqui que tem esse material de boas-vindas, que aí a gente pode fazer o download disso aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. A ementa do curso e o material de boas-vindas. Vocês baixaram? Serviu para... Eu demorei para fazer isso, gente. Tem que entender, ler. Isso aqui deu um trabalho danado. Então esse é o material aqui, ó. A transformação do seu corpo em 90 dias sem sair de casa. Aqui a introdução. Ó, meu bonequinho Zé. E aí eu quero chegar no ponto lá da atenção, tá? Qual que é o objetivo do programa? A gente explicou sobre a primeiro passo, finalizando o nosso encontro, plantão Tira Dúvidas, o questionário inicial, segunda etapa, terceira, tudo isso aqui que vocês fizeram. Cronograma, tá? Tem que tentar seguir o máximo possível esse cronograma e terminou. E aí atenção aqui, ó, plano alimentar para vocês baixarem, que é importante seguir durante o primeiro passo, seguir isso. E aí tem 2 aulas complementares aqui sobre terapia floral, é uma coisa muito legal. Neurovite, tá? Nutrissono, para quem tem dificuldade, coisa boa mesmo. Tá? A posturologia. Caso vocês não assistiram ainda, já está liberada essas aulas, porque daí vocês vão entender quais são as vias de entrada para os problemas, ascendentes e descendentes. Tá? A gente tem a visão, a mordida, o ouvido. A posturologia é um estudo, tá? Está liberado já para vocês assistirem. E caso alguém sofra de problema de ATM, tem as técnicas de autoliberação. Muitas pessoas têm sistema nervoso muito aguçado ou distúrbio da mordida. Então tem uma aula específica para falar sobre a liberação de ATM. Então esse é o nosso primeiro passo. E aí, vocês que estão no primeiro passo, no segundo passo, nosso objetivo é melhorar essa postura aqui, ó. Certo? Mas a gente não vai falar do segundo passo, a gente terá um encontro somente para falar do segundo passo. E aí a gente dividiu o programa em 3 passos, né? Passo 1, que é o alívio das dores e melhora da mobilidade, junto com a estabilidade, identificando a raiz do problema. Aí vocês têm que identificar. O segundo passo é a questão da postura. O RPG, a Reeducação Postural Global. Essas técnicas aí vocês vão ver. Essa vai dar efeito na musculatura profunda. Tá? E o terceiro passo, o fortalecimento. Mas o fortalecimento, vocês podem perceber que a gente já começa lá no primeiro passo. Né? A ativação, os desafios.
tá? Para ativar a musculatura. Eu já começo logo no início para estimular. Então funciona dessa maneira. Não, só agradecer mesmo aí pelo programa, que para mim, pelo menos, tem sido bem bacana fazer esse começo já. Ótimo, vai melhorar mais ainda. Agora eu quero trilhar esse caminho junto com vocês, motivar. Eu estou aqui à disposição de vocês na plataforma, tá? Contem comigo, tá? Pode perguntar lá, eu respondo, eu procuro entrar todos os dias. Então, vocês querem tirar dúvida? Daqui 15 dias eu vou mandar um e-mail de novo para vocês, a gente vai vir aqui ao vivo, eu vou apresentar como funciona o segundo mês, tá? Alguns vão estar na semana 5, na semana 6. Então, isso a gente vai acompanhando junto. E eu quero chegar no final lá com vocês para que vocês terminem o programa, para que vocês não parem. Porque muitas pessoas começam e não terminam. E em muitas coisas na nossa vida, a gente começa uma coisa e não define um objetivo, não define um porquê. Por que você fez isso? Busque esse propósito maior na vida de vocês e cuidem do corpo de vocês enquanto vocês têm a capacidade de ter as duas pernas, de ter as duas mãos, da locomoção. E a gratidão, gente, é algo muito importante. Sejam gratos à vida, a Deus, e isso que é importante, tá? Então a mensagem, o nosso lema aqui é ser feliz e saudável, certo? Então fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação de todos, certo? Contem comigo. Um forte abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Chegamos ao fim do nosso primeiro plantão Tira Dúvidas aqui dos alunos do MTP para coluna. E se você que não é meu aluno ou aluna se identificou com alguma situação, quer ter essa transformação em 90 dias, eu quero te fazer o convite para você acessar o link aqui e saber mais como você entra aqui para a turma das pessoas que querem ficar livre das dores, melhorar sua postura e ter um corpo mais forte e saudável em apenas 90 dias. Então será um prazer receber você aqui na minha turma e ter esses encontros ao vivo aqui comigo. Beleza? Te vejo no portal de alunos, hein?